Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos estudar o capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Este capítulo trata dos cuidados que devemos ter para nos mantermos em boa sintonia mental, buscando o reino de Deus que está dentro de cada um de nós. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? As viúvas eram desprotegidas pela lei e frequentemente tinham os seus bens dilapidados. Neste sentido é que Jesus chama a atenção dos escribas e dos fariseus nesta passagem de Mateus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, para o justificar, fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Esta parábola tem sentido semelhante ao da parábola do amigo insistente, que analisamos no vídeo de número 15. Trata da mentalização, do exercício do controle do pensamento. O juiz é descrito por Jesus como não temente a Deus e que não respeitava os homens. O que para nós são duas características negativas, na parábola representa a perfeição de Deus. O juiz não teme a Deus, pois o juiz simboliza as próprias leis de Deus que estão gravadas em nossa consciência. E o juiz não respeita os homens, não dá importância humana aos homens, ou seja, todos são iguais para ele, não merecendo nenhuma distinção ou honraria. Lucas diz que a parábola de Jesus é sobre o dever de orar sempre e não esmorecer. A viúva representa o espírito que luta contra a própria fraqueza, que insiste em mudar o seu padrão de pensamentos, vivendo em estado de oração, consultando seguidamente a própria consciência a fim de vencer a sua causa, que é manter o padrão de pensamentos elevado. É neste sentido que o juiz lhe atende. O juiz é a consciência, e a consciência, se for consultada com frequência, não permite que cometamos erros graves, não permite agressões contra si mesma. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. A palavra grega traduzida como molestar é hipopiasen, que quer dizer bater abaixo dos olhos, ou seja, esbofetear. A consciência, quando é consultada, não quer ser agredida e julga convenientemente. Faz justiça, faz o nosso ajustamento com as leis de Deus. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? A palavra grega traduzida como escolhidos é ekleton, que deriva de eclesia, que é traduzido como igreja. A palavra eclesia é formada pelo prefixo ek, que quer dizer para fora, e kalen, que quer dizer chamar. Igreja, então, originalmente quer dizer chamado para fora. Designava a convocação para que os cidadãos se reunissem fora de suas casas para deliberarem sobre diversos assuntos. Escolhidos, aqui nesta passagem, quer dizer aqueles que foram chamados por Deus. Aqueles que foram chamados para fora de si mesmos, chamados para fora do seu pequeno ego humano para religarem-se com Deus. É a conscientização, o chamado da consciência para o atendimento das leis de Deus. Jesus diz que o juiz parece demorado em atender. A consciência nem sempre atende instantaneamente. Isso depende do grau de amadurecimento espiritual, do grau de conscientização de cada um. Espíritos acostumados a milênios de erros não mudam de um momento para o outro. Por isso é necessário insistir, orar e vigiar. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra?
Já sabemos através dos vídeos anteriores que o Filho do Homem é o nosso próximo estágio evolutivo. É no que nos transformaremos, o fruto do homem, o resultado do homem, a consequência da evolução do homem. Jesus deixa no ar a pergunta sobre se nós, quando já suficientemente evoluídos, encontraremos fidelidade na terra. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um, fariseu, e o outro, publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. No final da parábola da viúva e do juiz iníquo, Jesus deixa a pergunta sobre se o Filho do Homem encontrará fidelidade na terra. O Filho do Homem é o Espírito no qual já há o predomínio do Espírito sobre a matéria. O Espírito que está em harmonia com Deus, o Espírito que é fiel a Deus. O sentido verdadeiro de fé é este: fidelidade. Agora Jesus propõe uma parábola em que compara 2 tipos de relacionamento com Deus, tomando como exemplo um fariseu e um publicano. Fariseu quer dizer separado. Os fariseus eram tidos como perfeitos seguidores da lei e não se misturavam com os demais. Os publicanos eram cobradores de impostos, a categoria considerada mais infame pelos israelitas da época. Eram assim considerados por servirem ao invasor romano, por viverem em contato com os gentios e por terem fama de desonestos. Mas no exemplo de Jesus, o fariseu, apesar de ser um rígido seguidor da lei, faz da sua oração um autoelogio, julgando-se superior aos demais, não vendo nada em si mesmo que pudesse ser melhorado, desprezando o próximo, que naquele momento era publicano. O publicano, pelo contrário, não ousava sequer levantar os olhos e batia no peito reconhecendo seus erros. Vimos há pouco que o juiz iníquo representa a consciência, pois para seguirmos as leis de Deus que estão gravadas em nossa consciência, o primeiro passo é o reconhecimento dos erros. O publicano se reconhece como pecador, e a palavra pecado quer dizer erro. Quem não reconhece os seus erros e, além disso, julga-se suficientemente adiantado, fica estagnado, não evolui. Para evoluir é necessário a conscientização, o reconhecimento dos erros e a disposição para repará-los. Traziam-lhe também as crianças para que as tocassem, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Jesus continua a lição sobre a sintonia mental, agora em ponto mais alto, indicando o estado de receptividade necessário para que desenvolvamos o reino de Deus que está dentro de nós. A criança tem vontade de aprender, perdoa com facilidade, respeita quem sabe mais do que ela, copia mais os exemplos do que as palavras, é receptiva aos novos conhecimentos, sempre tem esperanças, costuma confiar em sua mãe e em seu pai com todo o seu coração. Essa receptividade, esse desprendimento e confiança são condições necessárias para o desenvolvimento do reino de Deus. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus.
e depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Nesta passagem nós encontramos uma tradução equivocada que altera o sentido de muitos conceitos. Me refiro ao adjetivo eterno. A palavra grega traduzida como eterno é αιώνιος, derivada do substantivo eon. Acontece que eon não é e nunca foi sinônimo de eternidade, nem pela etimologia da palavra, nem pela lexicografia antiga, nem pelo uso. Para designar eternidade há a palavra eidos. Nos clássicos gregos encontramos o uso da palavra eon na Ilíada e na Odisseia de Homero, em Hesíodo, Sófocles, Hipócrates, Aristóteles e outros, nunca com o sentido de eternidade. Os clássicos gregos antecedem em aproximadamente 600 anos a Septuaginta, que é a primeira tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, pois na Septuaginta não encontramos o uso do adjetivo αιώνιο ou do substantivo eon com o sentido de eterno ou eternidade. Os hebreus do Antigo Testamento não tinham desenvolvido a ideia de eternidade, uma ideia tão abstrata que ainda hoje muitas pessoas têm dificuldade em compreender, mesmo que só conceitualmente. Não podia fazer parte das cogitações de um povo rude, que nunca se destacou pela cultura filosófica como eram os antigos israelitas. No Novo Testamento, eon e αιώνιος aparecem juntos mais ou menos umas 200 vezes, traduzidas com diversos significados, como mundo, nunca, sempre, idade, tempo, séculos, ciclo. No tempo de Jesus, escritores judeus de língua grega, como Flávio Josefo, não utilizavam a palavra eon com o sentido de eternidade, e nem depois de Jesus. Os pais da igreja, pelo menos até Santo Agostinho, aproximadamente pelo ano 400, também não usavam a palavra eon com o sentido de eternidade. Mesmo se aceitássemos a maior imbecilidade entre todas as coisas ridículas que inventaram a respeito de Deus, que é o castigo eterno, mesmo assim não haveria sentido para se falar em vida eterna como uma promessa de Jesus, pois quem fosse para o inferno, que não existe, também viveria eternamente. Seria uma eternidade de sofrimento, uma vida eterna de sofrimento, mas mesmo assim, uma vida eterna. E quem nos explica o que é esta vida, que traduzem como vida eterna, é o próprio Jesus. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isso é uma vida em Deus, uma vida dentro de Deus, uma vida imanente em Deus. Mas uma vida eterna de sofrimento no inferno também seria uma vida eterna. Então a explicação de Jesus com a palavra grega αιώνιος, traduzida como eterna, não é coerente. Quando nós tivermos oportunidade de estudar juntos o Evangelho de João, nós trataremos mais detidamente desta questão. Se não podemos traduzir αιώνιο como eterno, como devemos traduzir? Talvez o sentido almejado fosse o de vida longa ou vida plena. Pastorino traduz como vida imanente, do latim imanere, formado pelo prefixo in, que quer dizer dentro de, mais o verbo manere, que quer dizer ficar ou existir. Imanente, então, dá a ideia de ficar dentro de, ou existir no interior. A vida imanente é a vida plena, a vida em plena comunhão com Deus. Estamos em Deus e Deus está em nós. Temos dentro de nós a partícula divina. A vida imanente é o abandono da personalidade egoística para viver como individualidade divina, instrumento permanente de Deus, veículo de manifestação de Deus. Se trocarmos agora a palavra eterna por plena, a instrução de Jesus é coerente. E a vida plena é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus diz que bom só Deus. Tudo o que pensamos, sentimos, falamos e fazemos de bom é de Deus. Quando agimos bem, somos instrumentos de Deus.
Quando nos permitimos ser bons, estamos servindo de veículo de Deus para a manifestação da sua bondade. O mal, portanto, não existe em si mesmo. O mal é o afastamento de Deus. O homem rico que fala com Jesus espera talvez algum grande segredo, algum truque para alcançar uma vida espiritual mais elevada, mas Jesus diz apenas que ele deve seguir os mandamentos. Cumprir os mandamentos era exatamente o que os fariseus faziam. O fariseu, citado há pouco por Jesus, achava-se muito melhor que o publicano justamente por seguir os mandamentos, cumprir os mandamentos. Isso é necessário, mas é apenas exterior. O homem queria algo mais, mas ainda não estava preparado para o abandono da materialidade. Ainda estava preso aos bens materiais, era possuído pelos bens materiais. Não há nada errado em possuir, mas em ser possuído pelos bens materiais. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. É o homem que se deixa escravizar pelas sensações da matéria. Mas quando o homem se permite ser instrumento de Deus, Deus age através dele. É neste sentido que Jesus disse há pouco que bom só Deus é. Para nos tornarmos bons, precisamos estar em harmonia com Deus. Jesus nos disse em outra ocasião: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Para nos aperfeiçoarmos, precisamos imitar Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Jesus fala em deixar casa, mulher, irmãos, pais, filhos. A palavra grega traduzida como deixar é ápheken, indicativo aoristo na voz ativa, terceira pessoa do singular do verbo áphesis. O mesmo verbo que é traduzido como perdoar. Vemos então que perdoar é desligar-se, libertar, deixar para trás. Quando perdoamos uma ofensa recebida, estamos nos desligando dessa ofensa. Estamos deixando essa ofensa para trás. Estamos nos libertando dos efeitos dela, pois é o mesmo que Jesus recomenda aqui: nos libertarmos de tudo o que nos prende à materialidade. Isso não quer dizer de modo algum que devemos negar os nossos familiares ou que devemos abandonar a nossa casa. Temos que nos desligar da prisão emocional que nos prende às coisas e às pessoas. Deixar para trás o apego, a escravidão. Jesus nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos. Nossos familiares são justamente o próximo mais próximo, então é evidente que devemos amá-los. Só não entende este ensinamento de Jesus quem confunde amor com apego. Só para ilustrar, aqui no versículo 30, onde diz: quem não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. No mundo por vir a vida eterna. Aqui nós vemos a palavra eone traduzida como mundo e logo adiante eonium traduzida como eterna. Tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. No versículo 8, Jesus pergunta se nós, quando já suficientemente evoluídos, encontraremos fidelidade na terra. Agora nos alerta sobre os desafios que esperam o homem quando estiver chegando ao seu próximo estágio evolutivo. Quando estivermos subindo para Jerusalém, que quer dizer visando a paz, quando estivermos subindo um degrau evolutivo, teremos que conviver e instruir nossos irmãos mais atrasados, aqui chamados de gentios, e seremos negados por eles, assim como são negados todos aqueles que se elevam acima da mediocridade. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno.
Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. O cego estava sentado junto do caminho, estava paralelo ao caminho, mas ainda não estava no caminho. O caminho é o caminho reto das leis de Deus que Jesus veio nos mostrar. No Evangelho de Marcos nós vemos que o cego se chamava Bartimeu, que quer dizer filho do impuro ou filho da impureza. Bartimeu já estava junto ao caminho do Cristo, já estava prestes a entrar no caminho, mas ainda não percebia a realidade, ainda não enxergava. Mendigava uma chance, implorava para percorrer o caminho. Chamou por Jesus, pediu misericórdia por ainda não estar no caminho, por não enxergar a realidade espiritual. Era repreendido por suas tentativas de melhora, pelo seu esforço de cura, pela sua intenção de seguir o caminho. As adversidades tentavam calar a sua voz, tentavam desanimá-lo. Quando Jesus o atendeu, quando Bartimeu tomou contato com o Cristo, deixou tudo para trás, conforme é relatado em Mateus, que diz que ele lançou para trás de si a sua capa, não se deixou prender pelas materialidades, abriu mão das exterioridades representadas pela capa e pediu para ver. Queria ver, queria enxergar além da escuridão. Sua fé fez com que ele enxergasse a realidade e seguisse o caminho. Fé no seu sentido verdadeiro de fidelidade. Qualquer um que se dispõe a ver a realidade do Espírito e a seguir o caminho, encontra forças insuspeitadas dentro de si. E o caminho não tem volta, não tem retorno, é só para frente. Bartimeu seguiu Jesus, ou seja, foi fiel a Jesus. Todo este capítulo fala da sintonia mental, da fidelidade. Fé é fidelidade, lealdade, sintonia, harmonia, obediência. A viúva não desistia de pedir justiça, simbolizando a persistência no estado de oração, de mentalização positiva, de obediência à própria consciência. O publicano, que orava próximo do fariseu, reconhecia a sua debilidade espiritual, exercitava sua consciência reconhecendo seus erros e predispondo-se a repará-los. A mentalização da viúva, com a humildade do publicano, produzem o estado de receptividade necessário para sintonizarmos com Deus, estado que Jesus nos exemplifica como a criança. Para mantermos a sintonia com Deus, precisamos nos desapegar do apelo da matéria, como Jesus nos aponta no episódio do homem rico. Só assim entraremos definitivamente no caminho, abrindo os nossos olhos espirituais, assim como fez o cego Bartimeu. Muito obrigado pela companhia, muita força e paz para você. Você já se inscreveu no meu canal? Aqui embaixo há o campo para você se inscrever. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e compartilhe este vídeo nas redes sociais para que mais pessoas possam assisti-lo. Obrigado